Aleluia! Pode tomar o seu assento. You may take your seats. Sejam muito bem-vindos You are very welcome ao nosso culto de meio-dia e meia. to our midday service. E me fizeram esse desafio. And they gave me this challenge. Esse que vocês estão vendo aqui do meu lado. This one you can see next to me. Minha primeira pregação My first sermon traduzida. translated. Acreditem se quiser. Believe it if you want to. Que Deus te dê graça May God give you e grace força and strength para a velocidade do raciocínio. for the velocity of the thoughts. Que nem eu me acompanho. Even I can't follow Mas Deus myself. vai te dar vitória, irmão. But God will give you the victory. Oremos. We pray. Enfim, queridos, a gente está vindo de uma manhã poderosa aqui nessa igreja, So we're coming from a powerful morning at this church que nem terminou. that actually hasn't finished. Já engatou no culto da tarde. We are already in the afternoon. E para a glória de Deus, And for the glory of God, o Espírito Santo tem se movido the Holy Spirit has moved de uma maneira tão poderosa. in a powerful way. Queria que a gente aplaudisse ao Senhor pelo Theo Rúbia I want to- e pela I want banda, us que to Deus possa Give an applause abençoá-los. for the Lord of Tel Hubia and the band. Os meninos são incríveis. The band is incredible. E eu e a minha esposa Thaís My wife and I, também estamos muito felizes de estar aqui esse final de we semana. are very happy to be here at this weekend. Quem estava no culto passado? Who Levanta a mão was in só the para eu last saber. service? Wave your hands. Uma galera ficou, né? Some of you stayed. Que Deus possa abençoar vocês também. May God bless you as well. Então eu não vou nem repetir muitas coisas, So I'm né? not going to repeat too much. Já vou adiantar, I'm already going to go forward. mas eu quero compartilhar uma palavra But I want to share a word with you que tem a ver com a primeira mensagem da manhã, that has to do with the first service. mas que vai ser uma continuação. But it will be a continuation. Eu quero intitular essa mensagem And I want to title this message com o seguinte título: with the following title. Não esqueça o principal. Do not forgive the first. Diga para a pessoa do seu lado: não esqueça o principal. Do not forget the principle. Não esqueça o principal. Do not forget the principle. Sabe, queridos, nós temos falado aqui essa manhã sobre muitas coisas. We have spoken about this morning a lot of things. E um dos maiores desafios And one of the biggest challenges é nós entendermos is for us to understand que Deus não quer that God does not want nos negar coisa alguma. to neglect us from anything. Deus não tem problema God doesn't have an issue de autoestima of self-esteem que o impeça de te tornar famoso. that stops us from being famous. Se a tua fama If your fame for para a glória de Deus, would be for the glory of é God, Ele quem te promove. it's Him who promotes you. Deus não tem problema God doesn't have an de te issue fazer rico in financeiramente, making you rich financially. desde que Just though você possua o dinheiro, you make money, mas Ele não te possua. but it does not possess you. Então, no final da história, So at the end of the story, o X da questão é: the question is, aonde está o seu coração? where is your heart? Aonde está o seu coração? Where is your heart? E é por isso que nessa tarde And this is why this afternoon, eu quero que a gente medite um pouco sobre isso I want us to meditate a bit about e this. que a gente reflita So we can reflect. sobre o que é o principal na nossa vida. What is principle in our lives? Certa vez eu ouvi uma história I heard a story once que serve muito bem para poder introduzir essa mensagem, that would be really good to introduce this message, que é uma reflexão. which is a reflection. Essas histórias do Google mesmo, eu gosto. The stories of Google which I Sei like. nem se é verdade. You don't even know if Às it's vezes true. foi produção de uma mente criativa. Sometimes it's a mind that's been produced. Mas o próprio Jesus gostava de parábolas. But even Jesus liked parables. Ele amava historinhas He loved stories que traduzissem that would translate de uma forma fácil in an easy way o entendimento the understanding de verdade do reino. of the truth of the kingdom. E essa história conta And this story says que certa vez that there was one uma time mulher estava andando com seu a filho, woman was walking with her son. passando fome e dificuldade por muitos dias, She was going through a famine and she was having difficulties for many days. quando no meio de um deserto, In the middle of a desert, ela viu uma caverna. there was a cave. E quando ela viu aquela caverna, And when she saw the cave, ela ouviu uma voz she heard a voice que saía de dentro da caverna, that would come from inside the cave, dizendo para ela: saying to her, entre go in e tire toda a riqueza que você puder, and take off all the riches that you have, o máximo que você conseguir, the maximum you mas ever could. não esqueça o principal. But do not forget the principle. E a voz tornou a dizer: And the voice said, entre nessa go caverna into this cave e tire toda a riqueza and take all the que riches você puder, that you can. mas
seja sábia, but be wise. porque a porta vai se fechar da caverna Because the door will close in the e cave, você não pode esquecer o principal. and you cannot forget the principle. A história conta The stories tell que quando ela entrou na that caverna, when she went into the cave, ela viu muito ouro, she saw a lot of gold, muitas riquezas, a lot of riches, e ela emocionada com aquilo, and she was emotional about this. lembrou do comando da voz She remembered the command of the e voice disse: eu tenho pouco tempo, and says, don't have much eu time. tenho que correr para tirar o máximo que eu puder. I need to run and take as much as I can. E rapidamente And quickly, ela colocou o seu bebê she put her no baby chão da caverna on the floor of the cave, enquanto ela corria para tirar as riquezas. and as she ran to take out all the riches, E ela deu várias idas e vindas, she went in and went out many times. correndo para tirar uma riqueza She ran to take out some riches, que fizesse ela nunca mais passar necessidade. and it would make her never to lack anything. E assim ela fez. And this is what she did. E a voz And the voice disse para ela: said to her, faltam 1 minuto you have 1 minute left para a porta fechar. for the door to close, E ela nunca mais será aberta. and it will never open again. Não esqueça o principal. Do not forget the principle. E ali ela correu mais acelerada, So she ran even faster até que na última viagem que ela deu, until she went to the last time she went in. quando ela foi voltar, When she went back, a porta havia fechado. the door was closed. Ela sentou na porta da caverna cansada, She sat at the door of the cave, tired, suada, sweating. olhou para as riquezas que ela tinha tirado, She looked at the riches that she had taken. respirou fundo She breathed e in disse: uau, eu fiz um bom trabalho. and said, wow, I did a great Eu job. tirei muita riqueza. I took a lot of riches. Nunca mais eu vou passar dificuldade. Never again I will lack. Mas de repente, But then ela ouviu o choro da criança. she heard the cry of the baby, E ela havia esquecido and she had forgotten o seu bebê her baby dentro da caverna. inside of the cave. E o que é que essa mensagem quer dizer para nós? What does this message want to tell us? Às vezes os seus olhos têm brilhado por tantas coisas. Sometimes your eyes have shined for so Você many tem corrido things. atrás de tantas coisas You've ran after so many que você things, tem esquecido o principal. and you have forgotten the principle. E no culto passado, And in the last service, eu li um versículo I read a verse, que eu quero tornar a ler nesse culto. and I want to read it Está em again. Eclesiastes 12, 13. It's in Ecclesiastes 12 and 13. Quando o sábio Salomão, When Solomon, que havia sido o homem mais rico que já existiu sobre a terra, he was the richest man that had ever o existed homem in the mais land. sábio, He was the most wise, convém dizer as they say. que algumas pessoas não dão certeza que foi ele que escreveu Eclesiastes, They are not sure that he actually wrote Ecclesiastes. mas pelo que a gente observa But by what we observe dos detalhes históricos in the historical details da carta na primeira pessoa, do livro na primeira pessoa, of the writings in first person, o escritor era um pregador, the writer was a era preacher. descendente do rei He Davi. was a descendant of King David. É quase que algo certo que era Salomão que escreveu Eclesiastes. We're almost sure that it was Solomon who wrote Ecclesiastes. E foi o último livro que ele escreveu na vida. And it was the last book that he wrote in Ele his já life. estava idoso He was already older. e é como se fosse a carta de despedida dele para o mundo. It was as if it was his goodbye letter to the world. E no final, no último versículo And in the last verse, do livro de Eclesiastes, in the book of Ecclesiastes, ele diz: he says, agora que já se ouviu de tudo, now you've heard everything. aqui está a conclusão. Here is the conclusion. Tema a Deus Fear God e guarde os seus and mandamentos, obey his commands. pois isso é o essencial Because this is essential para o homem. for the man. E é essa palavra que eu quero compartilhar com você essa manhã. And this is the word I want to share with you today. Não esqueça o principal. Do not forget the principle. Você pode correr atrás do que você quiser. You can run after what you Eu te like. encorajo a ser uma pessoa obstinada, I encourage you to be objective. ambicioso no caminho positivo dessa palavra. For you to be ambitious in the positive way of this Não word. ganancioso. Do not convince yourself. Porque o ganancioso, tô colocando dificuldade pra ti, né? Umas palavras difíceis. O ganancioso, ele só pensa em ter pra ele. They only think for themselves. Já o ambicioso, ele tem um projeto de vida. The ambitious Ele tem uma has a way of their missão de life. vida. They have a mission in their life. E eu encorajo você a ser ambicioso e não ganancioso. I encourage you to be ambitious and not to go after your own things. Mas o que você precisa entender essa tarde But what you need to understand this afternoon, é que de tudo que você fizer, that with everything that you do, o que vai sobrar no final, what will be left, o principal, the principle, o eterno, the é eternal, o seu relacionamento com Deus. is your relationship with God.
Eu acredito que tem muitas pessoas que vieram morar em Londres ou I na know- Inglaterra por vários motivos. I know that there are many people who came to England for various motives. Mas não esqueça o principal. But do not forget the principle. Tem gente que veio para a Inglaterra e aqui conheceu Jesus como Salvador. There are people who came to England and met Jesus here as their savior. Porque morar em outro país, Because to live in another country, por melhor que seja, as good as it could be, pela melhor qualidade de vida que você tem, for the best quality you may have. eu não tô aqui para criticar o Brasil. I'm not here to criticize Eu Brazil. amo o Brasil. Quem I ama love- o Brasil aqui, diga glória a Deus. I love Brazil. Who loves Brazil? Raise your hand. Eu morei nos Estados Unidos por 6 meses em 2018. I lived in the US for 6 months in 2018. E quando eu morei nos Estados Unidos, And when I lived in the US, eu já tinha ido lá umas 20 vezes. I had been there 20 times. Só de férias. Just for a holiday. Eu amo os Estados Unidos até hoje. I love the US until today. Eu amo ir lá evangelizar o Mickey. I Eu amo. I love to preach to Mickey. Toda oportunidade que eu tenho, eu vou para os Estados Unidos. Every opportunity I have, I go to the US. Mas morar lá foi diferente. But to live there was different. Uma coisa é você ir para um país de férias. It's one thing for you to go to a country for Outra holidays. coisa é morar nesse país. Another thing is for Alguém you to live concorda there. comigo isso? Does anyone agree with this? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, So when I went to the US, por obediência a Deus, for obedience to God, um processo específico que eu passei, a specific process that I was going eu through, aprendi uma frase. I learned a phrase. Muito depressivo, que eu fiquei lá e angustiado. I was very depressed then. I was anguished. Com um mês eu já queria voltar para o Brasil. Within 1 month, I wanted to go back to Eu Brazil. fui morar na Califórnia. I went to live in California. Então nem muito brasileiro tinha. So not even a lot of Brazilians were there. E um dia um brasileiro lá que eu conheci me disse: So one day I met a Brazilian there and eu he sei said, o que você quer dizer, Samuel. I know what you want to say, É Samuel. porque no Brasil Because in Brazil, é ruim, it's hard, mas é bom. but it's good at the same time. Já nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos To live in the US, é bom, it's good, mas é ruim. but it's bad. Vocês estão rindo é porque estão se identificando. You are laughing because you can identify. Porque só nós sabemos os desertos que nós passamos. Because only we know the deserts that we Os go through. processos que nós The passamos. processes that we go through. E é por isso que você precisa entender And this is why you need to que understand você não veio para Londres, para Inglaterra, that you didn't come to England, to London, só para ter uma melhor qualidade de vida, just to have a better quality só of para life, ajudar a sua família, just to help your family, só para fugir da violência do Brasil. just to run away from Se the você violence veio of para Brazil. esse lugar, If you came to this se Deus te place, trouxe para esse if God lugar, brought you here, Deus tem um propósito nesse processo. God has a purpose Deus tem in uma this missão process. para você na Europa. God has a mission Deus for tem you uma in Europe. direção para dar para a sua God vida. has a direction for your life. E você precisa despertar para isso. And you need to wake up to this. Mas o grande problema But the big problem da nossa vida, of our lives, quando a gente mora fora, when we live outside of our é a country, grande solução. is the great solution. É porque muitas vezes Because many times, a qualidade de the vida, quality of o life, conforto the financeiro, financial comfort, a situação confortável the comfortable situation, esfria a nossa fé it will cold in our faith e atrapalha o nosso relacionamento com Deus. and it will trouble our relationship with God. Uma das coisas que mais me escandalizou quando eu morei nos Estados Unidos One of the things that really made me confused about the US é que eu estava no culto, pastor Akemi, is I was in the service, Pastor Ken, com alguns amigos lá. with some friends there. E a gente no culto no domingo, And on Sunday, menos de uma hora, era 1h10 de culto. it was 1 hour and 10 minutes Era na of Hillsong service. que eu frequentava. In Hillsong, where I used to go, Quando ia começar a pregação, when I went to start the que o sermon, culto estava começando a ficar bom, the service was starting to get um amigo better. meu brasileiro que trabalhava como Uber A friend of mine who worked as an Uber lá em São Francisco, in San Francisco olhou no celular looked at his phone e disse: "Eita, amigo, and said, "Oh, my a friend, tarifa tá dinâmica, the tariff is tá big. pagando mais agora. It's paying more now. Eu preciso correr para aproveitar." I need to run so I can take advantage of it." E eu olhei para ele e disse: "Mas você tá no culto. I looked at him and said, "You're in the service. Vai começar a pregação agora." The sermon's about to start." E ele olhou para mim e disse: "Mas eu preciso." And he looked at me and said, "But I need it." E ele levantava, And he got up, deixava o culto he left the service, e ia trabalhar. and he went to work. E eu falei: "Meu Deus, And I said, "My God, ele se perdeu." he lost himself." Crente, A Christian, criado na igreja, he was grown up in church. mas a situação que ele estava vivendo But the situation he was fez ele living in esquecer o principal. made him forget the principle. E a palavra de Deus para sua vida essa manhã, And the essa tarde, and the word for you this afternoon is, é: não esqueça o principal. do not forget the principle. Creia Believe
que os princípios da palavra that the principles vão of the se cumprir word na sua vida. will come to pass in your life. Pode ser o avesso do reino natural, It can be contrary to the, mas to os the princípios natural do world, reino de Deus funcionam. but the principles of the kingdom works. E eu sinto no meu coração And I feel in my de falar para heart você que está aqui nesse culto essa to say to tarde, you who are here que você precisa lembrar that you need to remember que não são os crentes that it's not the que believers seguirão os sinais. that will follow A signs. Bíblia diz The Bible que são os says, sinais que seguirão aos que creem. but it's the signs that will follow A those who Bíblia believe. diz que não é você que corre atrás da The bênção. Bible says it's not you who A goes after Bíblia the diz que blessing. quando você corre para Deus, It says when you run to as God, bênçãos correm atrás de the você. blessings will come after you. Você precisa entender isso. You need to understand this. Aleluia. Hallelujah. Pray to the Lord. Você precisa entender isso. You need to understand this. The Lord is my light and my salvation. Aí eu traduzo para português. Tô brincando. Eu sei inglês, a little bit. Então o que você precisa entender? Meu inglês é cearense. Imagina. Tem algum cearense aqui, algum nordestino para poder me ajudar aqui? Eita. Sabe como é que eu falo meu inglês? Eu tava na loja da Tommy Hilfiger. Na Tommy. Eu tava na Tommy. I was in Tommy Hilfiger. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. The first time I went to the US. E eu me perdi de uns amigos que estavam lá. And I lost myself with some E eu friends there. gritando, my friend! And I would say, my My friend. friend! Eu só chamava ele de my friend. Era a nossa piada interna. It's what we called our friends. E aí um homem enterrado nas roupas, comprando tudo. And a Outro brasileiro. a friend was buying everything Isso there. uns 12 anos atrás. This was 12 years ago. Tirou a cabeça das roupas. He took his head Virou out pra of mim e the falou clothes. assim, cearense, né? And he looked at me and said, you're Vocês from crê? Ceará, right? Ele me conheceu pelo meu my friend. He knew me from my friend. Enfim. So, Anyway, o que eu quero dizer pra vocês... By the way, tô brincando, é porque eu tô recebendo a unção de ti. Sabia que eu podia falar inglês? Hallelujah. I receive in my life the blessed to preach in English. Something is happening in this púlpito. Escute. Como é que fala púlpito em inglês, amiga? Altar. Altar. Então é só mudar a fala. Altar. É altar. Altar. Se toda palavra fosse assim, era fácil, né? Voltando. Eu tenho o espírito do pastor Jackson, viu? De humorista também. O tema dessa mensagem essa the tarde theme of this message this afternoon é para que o reino de Deus, is for the kingdom of God. o seu relacionamento com Deus, Your relationship with a God. sua vida com Deus, Your life with God seja o principal. would be the principle. Não esqueça o principal. Do not forget the A principle. porta da caverna vai fechar. The door of the cave will close. A trombeta vai tocar. The trumpet will make a sound. Jesus está voltando. Jesus is E coming. muitas pessoas And many people vão ficar do lado de fora, will be left outside. abraçado com seus títulos, Loved with their, abraçado hugged with com their seus titles, planos, with their plans, abraçado com seus sonhos, hugged with their dreams, abraçado com seu dinheiro. hugged with their money, E aquilo não servirá para nada, and that will serve nothing. porque a igreja do Senhor Because the church of vai the Lord subir para a will eternidade go com up to Cristo. eternity. E você não pode esquecer isso. And you cannot O forget próprio this. Jesus trabalhou os discípulos quanto a isso que eu estou pregando. Jesus himself preached this to disciples. Certa vez os discípulos chegaram diante de Jesus falando, Jesus, você não sabe o que está acontecendo. The disciples went to Jesus and said, you don't know what's going on. O senhor acredita, Jesus, que a gente estava numa cidade aqui e o senhor não estava não, foi seu senhor. E a gente curou enfermos. E o povo endemoniado foi liberto. O menino aqui que é fraco que só. Jesus curou. Ei, eu não esqueci não, viu, amiga? Foi mal. Fala dos milagres, só resume. So, the disciples went to Jesus and said, did you not see what's going on? People are being healed. Curado, demoniados são libertos. The people are being delivered. Os demônios se submetem a quando a gente ora. The demons were submitting to when we were praying. E eles escandalizados com eles mesmos, And they would be surprised with themselves. com a autoridade que Jesus tinha dado a eles. With the authority that God had given Aí them. Jesus olha para eles And Jesus looked at them e faz assim. and said, Não se alegrem, do not,
please yourselves. Porque os enfermos são curados. Because the ill are made Porque os well. demônios se submetem. Because the demons Que are being antes submissive. a alegria de Who vocês said that the joy of you seja saber would be que o vosso nome that his name está escrito no livro da will be written vida in the Lamb's Book of e Life, que vocês serão and salvos. that you will be saved? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: não esqueça o principal. Look at the person next to you and say, do not forget the ones Não who need to be saved. esqueça o principal, Do not forget the principle, que é o seu relacionamento com which is Deus. your relationship with God. Sabe, gente, mais uma vez, quando eu passei esse processo nos Estados Unidos, When I went through this process in the US, Deus me levou para me quebrar. God took me to break me. Foi um deserto. It was a desert. Em 2018, In eu estava 2018, vivendo o melhor momento da minha vida. I was living the best time in my life. Deus tinha me honrado ministerialmente, God had honored me in ministry. pregando no Brasil inteiro. I had preached the whole Estava Brazil. conhecido através da I internet. was known by the internet. Deus tinha me abençoado financeiramente. God had blessed me financially. Eu escrevi um livro que eu achei que só minha mãe ia ler. I wrote a book that I thought just my mum would read. E o livro, sem editora, vendeu 30 mil cópias. And the book was sold without an editor, Tudo dando certo. 30,000 copies. Everything was Só going minha well. vida sentimental que estava atribulada. Just my sentimental life wasn't Eu estava well. querendo casar com uma moça fora do propósito de Deus. I wanted to marry a woman who was Um outside of the relacionamento do purpose of God. passado. A relationship in the past Por 8 anos eu carregava. that for 8 years I carried. Ia e voltava. I would go and come back. Maior rolo, a maior situação. Não sei In como é a que tu vai big explicar. situation. Não sei como é que tu vai explicar o rolo aí. Como é que tu vai dizer? Okay, let's try. Big problem, big problem. Big problem. Big problem. E o que é que acontece? Eu fui para um Moriá, Estância Paraíso, em Belo Horizonte, So I went to Belo Horizonte. que é um lugar de encontro com Deus. It's a place where we meet God. E eu fui lá só para Deus me liberar, And I just wanted God to liberate to me para eu casar com essa outra moça. so I could marry this woman Fora da vontade de Deus outside of His will e do propósito de Deus para minha vida. and the purpose of God for my life. E quando eu entrei numa salinha de oração que tem lá, When I went to the prayer room that was there, Deus levantou uma profeta. God lifted up a prophet Quando a mulher se levantou no meu rumo, that when she stood up and looked at me, in my direction, na minha direção, no meu rumo, in my direction. Quando a mulher se levantou no meu rumo, eu já vi que ela não vinha sozinha. I could see that she didn't come alone. Ela ficou alta. She stood up tall. E Deus na boca dela disse, And God in her mouth sem eu ter said, dito nada, without me saying anything, você não vai casar agora. you will not marry now. Eu vou lhe dar um grande livramento. I will give you a big Eu deliverance. vejo a bandeira dos Estados Unidos lhe abraçando. I can see the flag Você of vai the US passar por um around you. processo lá. You will go through a process E quando there. você voltar, And when you come back, eu completo a obra que eu tenho para I will fazer. complete the work I have. E ali eu realmente obedeci o comando de Deus. And I obeyed the command of God. Voltei para Fortaleza. I went back to Fortaleza. Terminei o relacionamento, o I namoro. ended the relationship. Virei pro meu pastor Costa Neto e falei: pastor, Deus mandou ir para os Estados Unidos e eu vou agora. I looked at my pastor and I said, I'm Eu going to sempre the tive um US now. sonho de passar um intercâmbio lá. I always wanted to Mas to, nunca to me go organizava. there, but I never would organize Eu it. estava com 31 anos de I idade. was 31. Eu falei, depois dos 30 fazer intercâmbio é meio atrasado, né? Na minha cabeça, nada contra quem tá fazendo aqui, viu? Depois dos 30. I was going to do a travel exchange, but it would be too late for me as I Porque was 30 e 31. poucos anos é um coroa gospel já, né? 31 years old, you're almost an old man in gospel. Difícil a tua vida, né? Um coroa, como é que tu explicou aí? Depois tu me ensina. Mas o que acontece é que Deus mandou e eu obedeci. God told me to obey. Eu fui bem financeiramente para esse intercâmbio. I went well financed to this A igreja que travel. eu faço parte assumiu uma boa parte do intercâmbio The church that I was part of para investir no meu crescimento lá, was able to invest in the exchange that I was porque eu doing ia in também America, acompanhar justamente a implantação da Hillsong em São Francisco, because I was going to help que é uma the igreja muito plantation. parceira nossa lá em Fortaleza. I was going to deal with the planting of Hillsong in San Só que Francisco. eu não tinha família para morar lá. But I didn't have a family to stay with. E a pessoa que ia me ajudar, ia decidir a família que eu ia morar, teve um problema e não conseguiu me ajudar. So the family who I was going to stay with had an issue, so that I couldn't stay there. Então, na semana que eu fui me mudar, uma amiga de Fortaleza, que depois eu descobri que era minha inimiga, eu nem sabia, So a lady who was going to help me, but now she's not my friend anymore, me indicou uma familiar dela que morava lá para me ajudar. she told me about her family who lived there. Você não tem noção do problema que foi essa família na minha vida, não. You don't know the problem this family was in my life. Eu decidi morar com essa família sem conhecer, I decided to live with this family without pelo meeting them. desespero do imigrante. I was Eu não desperate. tinha onde morar. I was an immigrant São desperate. I had Francisco é nowhere to live. caríssimo lá. It's so expensive in San Francisco. É uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. It's one of the most expensive cities in the US. Pra vocês terem uma ideia, o
que eu pagava só no quarto que eu dividia no apartamento com essa família, só pelo meu quarto, What I would pay just for my room in that eram apartment, $1.600. it was $1,600. Mas você não tem noção da luta que era a família na minha vida, não. But you didn't know the trouble that this Com family uma was in my semana life. começaram a me perseguir dentro de casa. In 1 week, they started to persecute A me inside the moça lá, house. que era a que organizava tudo, queria que eu pagasse metade, como se eu fosse o marido dela, e eu nem conhecia ela. So the woman I lived with would tell me to help pay the bills, and I wasn't even her husband. Eu costumo brincar que a família era o diabo, I would say that the family was the demon. a diabetes She was e o Exu Mirim. And Era a the small família, demon. todo mundo era atribulado. Everyone was in tribulation. E com menos de um mês eu tentei quebrar o contrato. And in less than a month, I tried to break the contract. Porque eu tinha pago o calção do apartamento. Because I already paid the down Porque a família payment. não tinha o dinheiro. E eu paguei com o dinheiro que eu tinha levado. So I had paid what the family Caí couldn't num pay. golpe com a família. So I fell into Quando eu a fui trick. cancelar no escritório lá da imobiliária, When I went to cancel the contract in the eu descobri agency, que ela tinha colocado o contrato no nome dela. I had seen that she had put the contract Então, in para her eu name. sair e recuperar meu dinheiro, ela tinha que assinar e me liberar. So for me to leave the contract, E ela disse she que não had ia to me sign. liberar porque ela não tinha condição de pagar o aluguel. And she said she wouldn't do it because she Em had no outras conditions palavras, to ela pay me the rent. obrigou a morar com ela pelos meses que eu estive lá. She made me live there. E quando eu quis romper, fazer confusão lá, pra você ter uma ideia, eu fui na polícia, pedi pra polícia me tirar lá de dentro. So I actually went to the police station to help me get out E a of there. polícia disse, eu não posso fazer nada por você se você não for agredido. And the police said I can't do anything if you were not attacked. Aí eu falei para o xerife, eu vou tentar. I said to the sheriff, I will try. Eu vou tentar ser agredido I mais will try tarde. to be attacked Pra ver se me ajudam a sair dessa situação. so I can help myself leave the Mas o situation. que eu ainda não tinha entendido But I had not é que eu understood estava em um processo. that I was in a process. Eu estava em um deserto. I was in a desert. Não era o diabo, era Deus me It tratando. wasn't the enemy, it was God. Eu amo quando a palavra de Deus vai falar no início do ministério de Jesus. I love it when it says in the Bible, in the beginning of the No ministry of capítulo Jesus, 4 do Evangelho de João. in Mark chapter 4, Está escrito em letras garrafais. it's written in bold E o text. Espírito do Senhor And the Spirit of the Lord levou Jesus para o deserto. took Jesus to the desert. Não é o diabo que nos leva para o It's deserto. not the devil who takes us to the É o desert. nosso orgulho que nos leva para o It's deserto. our pride that takes us to the É a desert. nossa autossuficiência que nos leva para o It's our deserto. self-sufficiency that takes us to the desert. E eu passei por um grande processo naqueles 6 meses. And I went through a big process in those 6 months. E Deus falou comigo 3 palavras lá. And God spoke to me 3 words. Eu te whilst I was trouxe there. para esse processo. I brought you through this process. Primeiro, First, para quebrar o seu orgulho. to break your pride. Porque você é muito orgulhoso. Because you are very prideful. Lá em Fortaleza você tem tudo na mão. In Fortaleza, you have everything given Na to minha you. cidade, para quem não sabe, eu sou vice-prefeito da cidade. In my Eu consigo city, tudo lá. Se for passar um tempo em Fortaleza e não tiver onde ficar, fale comigo que eu arranjo uma casa para você ficar lá um mês. Na praia. I'm the governor there. If you're going to Fortaleza, come speak to me. Mas é verdade, eu sou desenrolado. Não sei se eu vai ter casa para todo mundo, mas umas 4 eu consigo. I don't know if it will fit everyone, but for 4 people I can deal with. E Deus me levou para os Estados Unidos. And God took me to the US. Um país confortável e de coisas boas. A comfortable country with good things. Mas quando Deus quer nos tratar, But when God wants to take us through a você process, pode ir para onde for. you could go wherever you want Até na to. Inglaterra, Even in England, Deus te passa no processo. God will put you through a process. Samuel, o que é que eu preciso aprender para poder vencer o processo? Samuel, what do I need to learn to win this Eu process? quero sair do deserto. I want to leave the Tem alguém em desert. algum deserto aqui? Is anyone in the desert? Seja na vida espiritual, profissional, familiar, sentimental, financeira. May it be in any area of your life. Você precisa aprender You need to learn e entender and understand o que Deus está querendo te ensinar what God is trying to teach you através desse processo que você está. through this process that you are going through. Quem diz o tempo que você passa no deserto Who said that the time you spend in não the é desert, Deus nem o diabo, it's not God or the devil, é você. it's you. Deserto não é lugar de moradia, é lugar de travessia e processo. The desert isn't a place for you to stay, it's just a passing place. E é por isso que você precisa entender And this is why you need to que understand você não pode perder, that you cannot lose, não pode esquecer you cannot o forget principal, the principle, que é o seu relacionamento com which Deus. is your relationship with É a God. chave que vai te tirar It's the key that you will take you os processos que você tá. through the processes that you're going through. E um dia que eu tive uma grande briga com essa família, especificamente com essa moça lá, The
the day that I had a big argument, especially with this woman there, Eu falei, eu não tô nem aí que eu vou perder muito dinheiro. Era quase $10 mil que eu ia perder no contrato, nos meses que eu tinha ainda pra viver lá. I didn't care how much I would lose. I would lose about E eu não $10,000. podia perder esse dinheiro, que não era só meu, era da igreja também. I couldn't lose this money because it wasn't just my money, it was the church's money. Mas na loucura, But in the craziness, eu fui numa loja, era lá perto, I went to a shop which comprei was outra nearby. mala I took another suitcase e falei, eu vou embora amanhã daqui. and I said, I'm going home tomorrow. Eu tenho dinheiro pra comprar minha passagem de volta pro Brasil. I have the money to pay for my ticket back to Eu não Brazil. sei porque eu tô aqui não. I don't know why I'm here. Eu sou obrigado a estar aqui não. I'm not obliged to Eu be vou here. voltar. I will go back. Minha família tá lá em Fortaleza. My family's in Minha Fortaleza. igreja, minha vida. My church and my life. E quando eu entrei no quarto que eu morava, And when I went into the room que eu that I comecei a lived, dobrar as roupas e tirar do guarda-roupa, and when I started to take the clothes and put o it in the Espírito Santo suitcase, falou graciosamente comigo. the Holy Spirit spoke to me O graciously. que é que você tá fazendo, Samuel? What are you doing, Samuel? Eu falei, eu tô indo embora. I'm going home. Eu já tô comprando aqui minha passagem. I'm already buying my ticket here. E aí o Espírito Santo me lembrou. And the Holy Spirit reminded me. Ele falou comigo da seguinte forma. He said this to me. Você lembra de Jonas? Do you remember Jonas? Jonas Jonas fugiu da minha vontade. ran away from my will. Você viu a tempestade que ele passou? Você já leu na Bíblia, Samuel? Olha como o Espírito Santo é irônico. A forma que ele fala é assim. É irônica, é com amor. Porque o Espírito... Foi mal. Vai. So Jonas was going through a terrible desert. And did you see what Jonas went through? O Espírito Santo não condena. The Holy Spirit does not condemn. Ele convence. He convinces. Ele faz perguntas. He makes questions. Ele constrange. He constrains us. E ele me disse, And he said, Jonas fugiu Jonas ran away. e passou pela tempestade no mar. And he went through the tempest. Você vai voltar de avião, né, Samuel? You will go back on a plane, aren't you, Samuel? E uma parte da minha história que nem todo mundo conhece And a part of my story that not everyone knows é que eu não tenho medo de avião. is that I'm not scared of flying. Porque o livro de Jó fala Because the que word tudo of que a gente Job teme, a says, gente atrai. everything that we are scared of, we attract. Então eu não tenho medo de nada. So I'm not scared of anything. Eu não tenho medo de avião. I'm not scared of planes. Eu tenho receio. I have a restriction. Pra vocês terem uma ideia, quando eu viajo de avião, So when I travel on a eu tenho uma plane, playlist de louvor pra ouvir. I have a playlist of worship songs to listen Mas se bem to. que depois que eu casei, Deus tá me curando, viu? After I got married, Eu the nunca Lord mais is ouvi essa healing me. playlist. Thaís, segura minha mão e dá tudo certo. Thais holds my hand and everything's okay. Mas até casar eu tinha uma playlist de louvor. But until I was married, I had a playlist of Que eu songs coloquei só música falando sobre vida. that I would play songs just about life. Prioridade da Midian Lima. Priority by Midian Filho, Lima. enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Essas músicas de vitória que o avião não vai cair. The songs of victory that nothing will Que wrong. Deus ainda tem promessa na minha vida. Because God has a promise in my Um life. dia eu tava numa turbulência One day I was in turbulence. e caiu bem na música que eu amava essa música. It fell on a song that I really loved. Que a música diz assim, aquieta minha alma, And the song was faz Slow meu Down My coração Soul. ouvir tua voz. Quem conhece essa música? Who É uma recognizes das que the eu mais song? amava de ouvir na minha playlist. It's a song that I love to listen. Só que a turbulência nunca tinha durado tanto. But the turbulence had never been so long. E de repente, no meio da turbulência, And all of a sudden, in the middle of turbulence, 10 minutos de turbulência, 10 minutes of o avião turbulence, caía e levantava no ar. the plane would fall and go up. Chegou na parte da música The songs que got to the dizia, part que dizia: that e was, se eu cair, and if I fall, a tua mão me levantará. your hand will keep me going. Meu amigo, eu rebolei longe o fone. I took out the headphones and threw it as far as I could. É pra você ver o nível Just so you could see the level de receio que eu tenho de avião. of restrictions that I have with Eu planes. tô amando andar de trem na Europa. I'm loving traveling by train Eu in acho Europe. top os trem. I think it's Só não gostei great. de um trem acolá que a Thaís me levou na Suíça, que foi 8 horas. I just didn't like the train that Thais took me, which was 8 hours. Mas os outros trem normal eu tô gostando. But the other normal trains I really enjoyed. E naquele dia o Espírito Santo me falou: And on that day, the Holy Spirit said to me, não fuja do seu processo, do not run away from your process. porque só vive o propósito Because you need to live your quem purpose. suporta o processo. Who supports the process? Só vive o propósito quem suporta o processo. Only those who will go through the process will live the A palavra de Deus purpose. para a sua vida essa manhã: The word of the Lord for you this morning não esqueça o is, principal. do not forget the principle. Não perca o alvo do principal. Do not forget the objective of the principle. Todo deserto só tem um propósito: Every desert has one purpose. quebrar o seu orgulho, To break your a pride, sua autossuficiência your e te autosufficiency, trazer para os pés de and to Jesus. bring you to the feet of Jesus. Naquele dia On that day, que eu decidi
decidi ir embora, that I wanted to fazer go uma home, confusão com a família que eu morava. to make some sort of argument with the O family I Espírito lived Santo with. falou pra mim: The Holy Spirit said to me, quando você chegar em casa, when you go você home, vai pedir perdão a eles you will ask for forgiveness from them pelas brigas que vocês estão tendo dentro de casa. for the arguments that you're having inside of the house. Olha assim, o senhor tá brincando com a minha cara, né, I Jesus? said, Lord, you're playing with my face, aren't you, Eles que Jesus? estão me atribulando, eu vou pedir perdão. They're the one tribulated me, and I'm going to ask for forgiveness. E aí ele me disse: And so he said, você quer ficar quanto tempo ainda nesse deserto? how long do you want to stay in this desert? Cheguei pedindo perdão. And I went back asking for Me perdoe em forgiveness. nome de Jesus. Forgive me in the name of Jesus. A endemoniada, ou a irmã, The sister. porque essa família lá não era endemoniada, não. This family, they weren't Não demonized, sei como é que no. vai traduzir agora, mas a família era endemoninhada. Era um ninho de demônio. So there were many demons inside of the house. A family of demons. Depois tu me explica como é que fala ninho em inglês. Fiquei curioso. E eu perdoei, ou melhor, eu pedi perdão. I asked for forgiveness. E ela zombou de mim pedindo perdão. And she made fun of me for asking for Crente forgiveness. doido. She was a crazy Christian. Mas eu me submeti. But I submitted. Não é sobre o que o outro vai fazer. It's not about what the other É person will sobre a do. sua parte. It's about your part. A sua obediência. Your obedience. A sua submissão Your submission ao processo do que Deus está querendo te to the ensinar. process what the Lord is trying to teach you. Você pode ir para qualquer país. You can go to any Se você country. fugir do seu If deserto, you run from your se você desert, fugir do seu if processo, you run from your você process, chega no Japão. you can go to Quando você chegar Japan. no Japão, When you go to Japan, tá lá a luta there is the war segurando uma placa. holding a plaque Bem-vindo ao Japão. saying, "Welcome to Japan." O processo vai te perseguir The process will em follow qualquer you. lugar que você for. Wherever you go, Pare de fugir do processo. stop running away Se from the submeta ao process. processo. Submit Não yourself to the esqueça o process. principal. Do not forget the principle. Amadureça. Strengthen Se yourself. torne quem Deus quer te tornar. Become who God wants to E viva o you to be. propósito de Deus para a sua vida. And live the purpose of God for your life. Depois de 6 meses de processo nos Estados Unidos, After 6 months of a process in the US, várias coisas que você imaginar eu passei. many things that I went through you couldn't imagine I went Eu through. procurava advogado lá para me ajudar I would look for lawyers to help a me, quebrar o contrato com essa to família. break the contract with this family. E os advogados lá And the lawyer olhava would para say, mim e falava que para eles me fazerem uma consulta para mim não era nem resolver meu problema e entrar na causa. just to have a meeting with the lawyers, Eles cobravam $300. they would charge $300. Eu falava, não, tenho $300 para gastar só com consulta não, vou procurar no Google. So I didn't have money, so I looked on Google. Humilhação The que eu humiliation nunca tinha passado. I had never been through. Você não tem noção não, são muitos detalhes que eu não dá tempo a contar. There are many details in this, but that I can't tell. Mas depois de 6 meses de processo, But after 6 months of a eu process, consegui me mudar para uma cidade chamada Vacaville, I was able to go to Vacaville, 1 hora de São Francisco. an hour from San Francisco. Fui morar com outra I família went to live with another family, maravilhosa. a marvelous family. Comecei a aprender inglês de I verdade. started to learn English. Tinha uma igreja maravilhosa que eu congregava lá, There was a marvelous The church Father's House. called Father's House. Quando eu comecei a me sentir bem, When I started to feel well, porque eu tinha obedecido o que Deus tinha mandado eu fazer em São Francisco, and I had obeyed what God had told me to do in San Francisco, o meu pastor me liga dizendo: my pastor said to me, Samuel, eu tô mudando um pastor para Brasília I'm sending someone to Brasilia, e eu preciso que você volte para Fortaleza. and I need you to come back to O Fortaleza. meu processo tinha acabado. The process had O meu ended. deserto tinha acabado. My desert had ended. Quando eu descansei, When I rested, quando eu já estava em paz. when I was at peace, Palavra de Deus para a sua vida. the word of God for your As life, coisas que você corre atrás. the things that you run after. É como uma frase que eu disse no culto passado. It's the same phrase that I said in the, Deus in the ainda last vai te service. dar o que você quer muito. God will still give you what you really want. Mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto. But first, He will teach you not to want it so much. Deus não pode te honrar com sonhos e bênçãos que você pede tanto, God can't honor you with dreams and things that you want so much. enquanto esse sonho for um ídolo no seu coração. And if this dream is an idol in your heart, Tem crente que chega a ameaçar Deus, there are Christians that start to threaten God. chantagear Deus. They start to play with God Senhor, nós estamos em novembro. and say, God, we are in Se November. até o dia 31 de dezembro If until the 31st eu of não December casar, and I don't marry, em janeiro do ano que vem, in January of next year, eu vou no mundo atrás. I will go to the world and I Eu will não look for quero nem someone there. saber, eu não vou mais esperar no Senhor. I don't care, I will not look inside. Você pensa que Deus é quem para você ameaçar? Who do you think God is for you to threaten Him?
Você não entendeu nada do seu processo. You didn't understand anything about your process. Você é criatura de Deus, Ele é que é criador. You are the creature of God. Você He é is the servo, creator. Ele que é Senhor. You are the servant. Você He is obedece, Ele é que God. manda. He's the one who E dá a sends última you palavra na sua and vida. gives you the last word in your life. Seja humilde. Be humble. É o que a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina. It's what the woman with the issue of blood No meio had. de uma multidão, In the middle of a multitude só of uma people, mulher recebeu o milagre. only one woman had a miracle. Jesus nem estendeu a mão para ela. Jesus didn't even stretch her hand. Ela his que hand to her. humildemente, humilhada, tocou. She's the one who humbled herself to Jesus touch. para. Jesus para. Jesus stop. Jesus stop. Jesus stop. And ask. E E pergunta: pergunta, quem me tocou? who touched me? E os próprios discípulos, And the disciples themselves, aquela raça ruim, the terrible race, complicada que Jesus escolheu, they were difficult people that Jesus viram para chose. Jesus They looked at Jesus e falaram: and said, o senhor está brincando, né, Jesus? you're playing with me, Jesus. A multidão te aperta e oprime. The multitude, they oppress Uma you. multidão está te amassando. The multitude, they are E squeezing tu you. pergunta quem te tocou? And you are asking who touched me? E esse era o segredo. And this was the E secret. Jesus disse: essa é a diferença. This is the difference. A multidão me aperta The multitude e squeezes ninguém me. recebeu nada. No one receives Mas anything. uma pessoa me tocou But one person e touched de me. mim saiu And virtude. through me left De mim virtue. saiu virtude. Out of me left Pare virtue. de apertar Jesus. Stop threatening Jesus. Stop Pare de squeezing colocar Jesus. ele contra a parede. Stop putting him against the wall. Toque em Jesus Touch humildemente. Jesus. Se submeta ao seu processo. Submit to your process. Seja humilde para reconhecer Be humble to que você recognize precisa de tratamento. that you need a treatment. Quer ver uma coisa? Do you know Quem something? já pecou hoje, diga misericórdia. Who has Levanta a already mão e diga sinned today? misericórdia. Quem não pecou ainda hoje, levanta a mão e diga graças a Deus. Who has not sinned today? Say thank you, Jesus. Quem não pecou ainda hoje, diga graças a Deus. Who has not sinned today? Rapaz, vocês estão aqui vivos. Vocês estão... Nem deu certo minha brincadeira. Porque toda igreja que eu vou, 2 ou 3 engraçadinhos dão graças a Deus. So every church I go E eu to, digo when they ask pecar this, agora, porque a Bíblia diz que aquele que não comete pecado, aquele que diz que não tem pecado, comete. the ones who say that they do not sin are Todos sinning. nós somos falhos. All of us are failures. Todos nós precisamos do processo. All of us need the process. E depois que eu voltei dos Estados Unidos, And when I came back from the que eu me US, submeti, I submitted. que eu busquei a Deus, That I looked for God. que eu obedeci. I obeyed. E detalhe, And there's a detail para encerrar eu esqueci de falar, to close. que num dia clamando a Deus lá nessa viagem, That one day whilst I was speaking to God, eu disse: Deus, I said, God, por que eu tô aqui nessa situação? why am I here in this Por que eu tô situation? passando por tudo isso que eu não Why am I imaginava que eu ia going through passar? all of this that I'm going through? E Deus falou para mim por 3 motivos. And God said 3 motives. Eu te trouxe para morar nos Estados Unidos, I brought you to live in the para quebrar o US seu orgulho, to break your pride, que lá no Brasil você tem tudo na mão because in Brazil you have e everything given aqui to é you, só eu na sua vida. and here it's just Ou eu me in your faço, não life. tem ninguém para te ajudar. Or I do it or you don't have anything to Então eu help te you. trouxe para quebrar o teu orgulho. So I had to ask God to break your pride. Segundo, Second, eu te trouxe para te libertar I brought you to deliver you daquele relacionamento que não é da minha vontade. of that relationship that wasn't of my will. Eu te trouxe aqui para te libertar disso. I brought you to deliver you. E terceiro, And third, para te ensinar to teach you a ser dependente de mim mais uma to be vez. dependent of me once A again. orar. To pray, A crer em mim to believe in me com a tua ajuda, with the help, como teu socorro. with His rescue. Para você ter uma ideia, For you to know, eu tenho um probleminha que eu creio que eu já sou curado em nome de Jesus, I have a little problem, but I que believe é I'm healed. labirintite. That is labyrinthitis. Eu desenvolvi labirintite há uns anos atrás. I developed this a few years ago. Que é uma doença que quando você come muito café, chocolate ou Coca-Cola, That it's an illness that if you have too much Coke, coffee and chocolate, quando você dorme mal por muitos dias, when you don't sleep well for many days, você tem uma tontura. you start to get dizzy. Você não consegue ficar em pé. You can't stand up. Parece que você está dentro do navio. It's like you're in a ship, Mas não é normal. but it's not normal. Existem alguns graus de labirintite. There are different grades to E this o meu é o illness. mais pesado. Mine is the heaviest, Eu não consigo levantar da cama. and I can't get out from bed. E quando faltava poucos dias para eu ir embora pro Brasil, And when there was a few days for me to go back to eu tive uma Brazil, crise de labirintite. I had a crisis.
O meu remédio acabou. My medication had finished. Eu não conseguia comprar lá nos Estados I Unidos. couldn't buy it in the US. Eles não vendiam sem receita. They wouldn't sell it without a prescription. E eu passei uns 7 dias. There were 7 days Quando eu acordava pela manhã, when I would wake up in the morning e era eu que tinha que fazer meu almoço. and it was me who had to make my lunch. Não tinha ninguém para fazer almoço para mim, não. There was no one to make me lunch. Eu não conseguia levantar. I couldn't get up. E eu chorando na cama. And I was crying in bed. Eu dizia, Espírito Santo, And I said, Holy Spirit, me ajuda a ficar em pé. help me stand up Só para fazer meu almoço. just so I can make my Eu lunch. preciso comer. I need to eat. Nem que a tontura volte depois. Even if the dizziness comes back. Porque eu sabia que era um processo de Deus na minha vida. I knew that it was a process of God in my life. E quando eu terminava de orar, And when I finished praying, milagrosamente, miraculously, eu conseguia levantar, I was able to stand up, fazia o almoço, make my lunch, almoçava to have my e lunch, de repente eu começava a ficar tonto de novo. and all of a sudden I started to get dizzy again. Então até para ficar de pé, So even for me to stand up, eu orava. I started to pray. Quantas pessoas aqui nessa igreja hoje How many people here today estão fazendo 1000 coisas na sua vida aqui na Inglaterra are doing a million things in your life e here não in estão England, perguntando nem a opinião de Deus? and they're not asking for the opinion of God. Entram por qualquer porta que abre, They're walking into any door that's open porque o dinheiro está cegando. because the money is blinding them. Abre mão da igreja, They open their hands to abre things mão of de God. princípios, They open their hands to abre mão do principles. seu relacionamento com Deus, They open their hand to relationship porque with God. outros ídolos Because other idols estão no seu coração. are in your heart. Essa tarde This afternoon, nós vamos orar. we will pray. Você vai fazer um propósito com Deus, You will make a promise to God, pedindo ao Espírito Santo asking the Holy que Spirit todo ídolo that every idol que estiver disputando o seu coração, that has been taken your heart, todo altar, every altar, seja derrubado essa may tarde. it be cast down. E que apenas Deus And only God seja Senhor will be Lord da sua vida. of your life. A minha vida mudou completamente. My life changed completely. E essa pregação foi meio que um testemunho And this sermon was almost a testimony para dizer para cada um de to vocês say to each one of que you o que você precisa that what you need, muitas vezes nem é a lot of times it really isn't você ter mais dinheiro, for you to have more money, conseguir aquela oportunidade, to have that opportunity, casar com aquela to pessoa. marry that person. O que você precisa What you é need estar no centro da vontade de is Deus. to be in the will of God. Porque no centro da vontade de Deus, Because in the middle of the will of tudo God, que é seu everything that is vai yours encontrar um caminho até will você. find a way to get to you. Crente não vive pela força. Christians, they do not live by strength. Crente vive pela graça. Christians live by grace. Amen. Crente vive pelo favor de Deus. They live by the favor of God. Você entende o que é o favor de Deus? Do you understand what the favor of God is? Favor de Deus The favor of God é as portas se abrirem para você. is the doors to open for you. Pode dar errado para a pessoa da direita, It can go wrong for the person para da next to esquerda, you or the left, mas há um favor sobre but there's você. a favor over you. Dos significados da palavra favor One of the meanings of favor e bênção and blessing é autorização is authorization para prosperar. to prosper. Você é autorizado You are no authorized reino espiritual to the kingdom a spirit, prosperar. the spiritual kingdom to Você é prosper. autorizado. You are authorized. A bênção de Deus na sua The vida blessing of God in your não é life. geográfica, It's not geographical. ela é universal. It's universal. Onde você for, Wherever you onde go, você chegar, wherever you get a to, bênção de Deus está sobre the você. blessing of God is over Não you. é a Inglaterra It's not que England vai te abençoar, that will bless you. é a Inglaterra It's England que está sendo abençoada, that is blessed porque você está because aqui, you are porque here. você mora Because aqui, you live porque here. o favor de Deus está because sobre there's the você. favor of God over you. José passou por vários processos. Joseph went through many Foram processes. 13 anos de It processo. was 13 years of a process. Quando José pensava When Joseph thought que as coisas iam dar certo para ele, that things would get good for him, a mulher do patrão se apaixonou por ele. the wife of his boss fell in love with him. Tudo parece que estava dando errado para José. Everything looked like it was going wrong. Só que muitas vezes, But many times, o que dá errado pra gente, what was going wrong for us, do nosso jeito, of our way, tá dando certo is going right do jeito de Deus. in the will of God. Romanos fala Romans says que todas as coisas, that all things cooperam para o bem cooperate for those daqueles que amam a Deus. who love the Lord. A pergunta é: The question is, você ama a Deus? do you love God?
Você ama a Deus de Do verdade? you love God truly? Porque se você ama a Deus, Because if you love God, todas as coisas, all things, até as ruins, even the difficult vão ones, cooperar com they você. will cooperate for you. Até uma porta que fecha Even the door that closes, não é perda, it's not a loss. é livramento. It's deliverance. Até um não Even a que no Deus te dá that God gives you, não é para te machucar, it's not to hurt you. é para te proteger. It's to protect Mas you. a pergunta é: But the question você is, ama a Deus? do you love God? Você tem amado a Deus? Have you loved Você God? tem tido relacionamento com Deus? Have you had relationship with God? Quando eu entendi isso, When I understood this, eu comecei a viver essa verdade. I started to live this truth. E eu priorizei And I o meu prioritized relacionamento com Deus. my relationship with Eu God. voltei desse processo nos Estados Unidos. And I went back of this process in the US. Não transformado completamente. Not completely Porque transformed. enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente está no processo. Because whilst we're on the land, we go through a process. Se você ainda está sentado aqui nessa cadeira, You were still sat here on this que chair. ainda tem coisa para Deus tratar na sua vida. There are still things for God to Que deal teu with in your caráter life. ainda está sendo moldado. Your character is still being molded. Quando o crente está pronto, When you are ready, Jesus leva. God will take you. Você ainda está aqui, Are you still here? tem coisa ainda para Deus tratar com There's você. still things that God needs to deal with Isso you. ainda tem coisa para Deus tratar com você. There are still things that God Se needs to deal with submeta. you. Submit. Seja Be humilde. humble. Seja tratado. Be treated. Quando eu voltei dos Estados Unidos, When I went back to the US, provado de várias formas, I was tested in many ways. eu vivi 2019. I lived in E 2019. 2019 And in 2019, foi o melhor ano da minha vida até aqui. it was the best year of my life until Deus me now. abençoou. God blessed me. Foi o ano que eu fui consagrado pastor. It was a year I was made pastor. Deus me honrou muito. God honored me. Eu fui escolhido para uma viagem em 2019 I was chosen to go to a travel in que o pastor Tel 2019. Hayashi me convidou, Where Tel Hayashi invited me. que era uma viagem onde estariam os 30 pastores mais influentes daquela geração naquele ano. It's where there would be 30 pastors who were the most influential. E eu sem entender o que eu fiz para merecer estar naquela viagem. And I didn't understand why I deserved to be on this event. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos para poder pegar o voo para a Alemanha, When I went to get the plane to go to Germany, que a gente ia para Israel, that we would go to Israel, tudo pago pelo governo de Israel. all paid by the A government gente of indo Israel. lá, convite como embaixadores do Brasil We praticamente. went with the ambassadors of Brazil to Israel. A gente deu as mãos o grupo dos 30 para fazer uma oração, We prayed all para 30 pegar o of primeiro us voo da conexão para a Alemanha. to take the first plane to E Germany. quando eu olhei And when I looked na roda, around me, tava o Dave Leonardo, David Leonardo was o Gabriel there. Guedes, Gabriel Guedes, o Brunão Morada, Bruno Morada. quem mais? Tava o Guilherme Batista, o André Fernandes. Tava a galera todinha da minha geração que eu admiro. They were all there, the people that I aspire. Eu fui passando o olho e de um por um, And I looked at each one of them. eu falei, meu Deus, eu tô com as pessoas que eu sou fã deles. And I thought to myself, I'm with people that E I'm de fan repente of. a minha vista alcançou minha mão. And all of a sudden, I looked at myself. E eu vi que eu tava na roda também. And I could see that I was around these people. E eles estavam olhando para mim And they were também. looking at me. E o Espírito Santo falou no meu ouvido: And the Holy Spirit said to my ear, tá vendo, filho, can you see o que é que eu faço? what I do Quando você passa pelo processo, when you go through the process? quando você se submete, When you submit? quando você me obedece, When you obey? do pó From the dust, eu levanto o pequeno, I lift up do small. monturo From the mountain, eu ergo o necessitado I will be e o necessitated. faço assentar entre os príncipes. I will make you around princes. Você é meu príncipe, You are my Samuel. prince, Samuel. Você é meu príncipe, You are my filho. prince. E eu chorando naquela viagem, And I was crying on this day. eu reconheci And I recognized que eu só tava ali that I was just there por causa do processo because of the que eu tinha process passado em that 2018. I had been through in 2018. Naquele mesmo ano, In that same year, eu entrei no meu apartamento I went into my own que Deus tinha apartment me dado. that God had given me. Deus me abençoou para eu comprar. God blessed me so Que é o I could buy apartamento que a it. gente mora hoje como casados, eu e a minha esposa. It's the apartment that we live with. Montei o apartamento I built up the por um apartment milagre de Deus financeiro. by the miracle of God financially. Foi um ano que Deus me abençoou It was the year that God blessed Me me. honrou. He honored e me. para completar a bênção, And to complete the em blessing, setembro in September de 2019, in eu 2019, conheci I met uma moça a lady com quem
with who Hoje eu sou casado. today I'm married to. A Thaís. Thaís. Também em 2019. In 2019 also. Tudo depois de um processo. All because of a process. Sabe por quê? Do you know why? Porque a borboleta, Because the butterfly, ela não precisa de um milagre. it doesn't need a miracle. Ela só precisa de um processo. It just needs a process. Um casulo. Casulo. Oh, I'm married. Um casulo. A borboleta só precisa de um casulo. Oh, it just needs a shell. Yes, Okay. that's it. I don't know what ela falou, mas é isso. Às vezes a gente está clamando por um milagre. Sometimes we want a miracle. E não é um milagre que você está precisando. And it's not a miracle that you need. É um processo It's a process que você está fugindo. that you are running away Que from. você não se submete. That you do not submit E to. oração forte, And a strong prayer, jejum, fasting, não resolve will not o resolve. que só o processo That resolve. what only a process can resolve. Fique de pé aí onde você está. Stand up wherever you are. Aleluia. Realmente, se queria um culto diferente, foi totalmente diferente This do is a primeiro. completely different service. Glória a Deus por quem ficou. Glory to God to those who stayed. Feche os seus olhos. Close your eyes. Coloque a mão no seu coração. Put your hand on your heart. E eu quero que você ore aí no seu lugar. And I want you to pray E diga: Espírito Santo de and Deus, say, Holy Spirit, me ajuda, help me, me guia guide me nesse processo, in this process, nesse deserto. in this desert. Eu quero parar de ser I rebelde. want to stop being rebellious. Eu quero parar de ser teimoso. I want to stop being Eu quero temperate. parar de correr atrás I want to stop running behind das coisas. of things. E de hoje em And diante, today going forward, eu decido I decide correr mais atrás de ti. to run after you. Ah, meu irmão, eu oro pela sua vida hoje. Oh, I pray for you, my brother and sister, Para que você não negligencie a sua vida de oração. that you do not neglect your prayer O life. Espírito Santo está chamando pessoas para o lugar secreto hoje. The Holy Spirit is calling people to a secret place. Quantas pessoas estão aqui hoje How many people are here today que faz tempo that there has been some que time você acorda that you wake up e não dá bom dia para o Espírito and you do Santo? not say good morning, Holy Que Spirit? você vai dormir That you go to sleep e você não dá boa noite para o and you do Espírito not say Santo. good night, Holy Spirit? E Ele está lá todos os dias, And He is there every day, esperando você. waiting for you. Ele habita em você. He lives in you. E a palavra de Deus diz: And the Word of God says, não extinguais o Espírito. do not diminish Não the Holy entristeça o Spirit. Do Espírito. not sadden the Holy Spirit. Então eu vou te dar um minuto So I'll give you 1 minute para você pedir perdão a Deus aí no seu for you to lugar. ask for forgiveness to God Para de forma humilde in a humble way. você dizer: Senhor, For you to say, Lord, se eu estiver fugindo dos meus if processos, I'm running away from my se eu process, estiver cego e surdo if I am blind e não and estiver deaf, entendendo o que é que o Senhor está fazendo na minha and vida, I don't understand what the Lord is doing in my me life, ajuda, help me, me ajuda. help me. Eu quero te obedecer. I want to Eu obey quero you. me submeter. I want to submit Eu myself. quero te honrar. I want to Eu honor quero you. viver I want to a live tua vontade your will para minha vida. for my life. Eu declaro sobre cada um que está aqui I declare over que everyone ninguém here vai voltar para o Brasil envergonhado. that no one will go back to Brazil Elebava ashamed. chorebacandará, sorecantarai. O Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui nesse lugar The Holy Spirit says to me, there are people here que tem medo de voltar para o Brasil, that are scared to go back to Brazil, envergonhados, ashamed sem ter conquistado nada. that they had conquered anything. E Deus diz para você And God says to que you o seu temor não é para ser esse. that your fear shouldn't be O this. seu temor é se afastar do Espírito Santo, Your fear should be to be away from the Holy Spirit. porque a glória da segunda casa Because the glory of the será second maior do house que a primeira. will be greater than the E first. Deus diz para você que está aqui: And the Lord says to you, não you are here, temas, do not porque be tu não afraid, serás envergonhado. because you will not be ashamed. Não temas, Do not, porque tu do não not serás be afraid, envergonhado. because you will not be ashamed. Quando você buscar ao Senhor em primeiro lugar, When you look for the Lord in first place, quando o Senhor estiver no centro da sua vida, when He is at the center of your life, quando você estiver submisso ao seu processo, when you are submitted to your process, você vai ver you will que see sem força, that without strength, sem esforço, for extra strength, a vontade de Deus vai te achar. the will of God will O find you. propósito de Deus vai te The achar. purpose of God will E find you. tudo que você está correndo atrás And everything that you're running vai começar a after correr atrás de will você. start to run after you. Mas para isso você precisa obedecer, But for this you need to se obey. submeter ao seu processo Submit to your e process. parar de fugir do que Deus está mandando você enfrentar. And stop running away from what God is telling you to confront. Fecha os teus olhos e ora aí no seu lugar. Close your eyes and pray wherever you are. E o Ministério de Louvor vai nos conduzir em louvor e adoração. And the worship team Enquanto can come você ora aí no seu lugar, pede perdão a Deus. up. Where you are praying now, Pede ask perdão ao forgiveness from Espírito God. Santo. Ask for forgiveness from the Holy Reconhece o Spirit. seu orgulho.
Recognize your pride. Reconhece a sua autossuficiência. Recognize your Pede self-sufficiency. perdão a Deus Ask for forgiveness from God. pelas vezes que você For the times that you quis ser o seu próprio Deus. wanted to be your own God. Peça perdão Ask for forgiveness. e diga: Espírito Santo, And say, Holy Spirit, me ensina, teach me, fala comigo speak to me, e transforma o meu and deserto transform my desert em um testemunho in a testimony para a glória do teu nome. for the glory of your name. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Levanta a sua voz, igreja. não temer. Você precisa da presença. You need the presence. Você precisa da presença. You need the presence. Estarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo